E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o clima de tensão no Brasil parece que não para de subir. No dia de ontem, o Fux fez um discurso bem duro, falando que acabou. Não existe mais nenhuma possibilidade de diálogo entre nós, mandando um recado para Bolsonaro. Alexandre de Moraes listou aí, os crimes que Bolsonaro pode ser enquadrados, que juntos podem levar uma pena de 46 anos de prisão. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre as falas de Bolsonaro que ele fez na manhã, fez na live, algumas coisas ligadas ao Barroso. Vamos também falar sobre uns empresários que apareceram e também a imprensa e analistas tentando vender a ideia que o Brasil está enfrentando a maior crise institucional desde a implantação da nova república em 85. Será que isso é verdade ou será que isso é só uma jogada para favorecer o Lula? Também vamos falar sobre a questão da PEC do voto auditável. No dia de ontem, perdemos na comissão. E agora? Acabou? Não, não acabou. Vocês vão entender o que está acontecendo, vocês vão entender quais são os próximos passos e, na verdade, tem pelo menos aí duas frentes que a questão do voto auditável pode percorrer para ser aprovado para o ano de 2022. E ainda vamos falar da votação em si, algumas figuras políticas e, se der tempo, vamos falar um pouquinho de CPI, mas não é da CPI da pandemia, do Senado, é a CPI do Rio Grande do Norte. Mas vamos começar aqui já mostrando a fala de Bolsonaro no início da manhã. O Tenente Mozart aqui gravou. Quero mostrar para vocês 2 minutinhos para ver o que foi que o nosso presidente falou e vejam só. Alguém assistiu a live de hoje? Era que eu ia perguntar. Que vergonha pro ministro Barroso, né? Pode um ministro do Supremo Tribunal Federal, documentado pelo próprio TSE, que um hack esteve no coração do TSE de abril a novembro, antes da campanha, durante a campanha, durante as eleições e depois das eleições. Então ele falou que teve acesso aos códigos-fontes, a tudo. E o próprio TSE, o tal de Janino, ele reconhece, admite, ele assina, reconhece, admite que houve invasão. Depois ele fala, não, mas não alterou os resultados das eleições, quem sabe talvez em Aperibé, no Rio de Janeiro, tenha havido a alteração. Mas que providência tomou no tocante a isso? Porque não determinou uma nova eleição em Aperibé? Se num lugar podia, outros todos também. Não, isso aí, ele tem falado, o interesse pelo poder é muito grande, dentro e fora do Brasil. Quer ver uma coisa? Eu vou ligar, eu acho que eu não tenho acesso, eu pedi para ligar, eu quero falar uma videoconferência hoje com os presidentes do Bradesco, Itaú, Banco Brasil, Caixa Econômica, etc. E perguntar para eles, por que vocês gastam fortuna todo ano para tomar medidas para que pessoas não invadam os seus bancos, né, para não transferir de conta de uma pessoa para outra, etc. Pega a tecnologia do TSE. É de 96. Essa é impenetrável. Vamos usar a palavra que o Barroso gosta, né? Essa é impenetrável. Impenetrável é boa. Então e outra, estão me processando por isso. Olha, pessoal, Olha o final. Que é a ditadura da toga? O que 2 ministros estão fazendo no Supremo? Barroso e Alexandre de Moraes. Vão me investigar. Será que vão dar uma sentença, fazer uma busca e apreensão na Alvorada? Como fazem com o povo comum aí? Será que vão fazer isso? Eu vou mandar quem aqui? A PF ou as Forças Armadas? Baseado no quê? Está atacando. Você percebe algumas coisas, né? Bolsonaro sobe o tom, chama claramente de ditadura de toga. E a gente sabe que o nosso presidente, ele não é o mestre em esconder, as emoções. Ele é um cara que só fala o que vem na cabeça, sabe? Ele não fica de conversinha, ele não é uma pessoa que fica se fazendo. Se ele tá chateado, a gente sabe que ele tá chateado. E o que a gente percebe nesse vídeo é que claramente o humor de Bolsonaro não está ruim. Tá bem tranquilo, bem, despojado. Não sei. Parece que Bolsonaro não tá vendo aí, as declarações do STF como o fim do mundo, que nem a imprensa tá vendendo. Estamos aí diante da maior crise institucional do Brasil. Mas tudo bem. Vamos continuar olhando aqui e vendo mais algumas coisas. E vejam só o seguinte. O dia passou um pouquinho, Na verdade aqui foi antes, inclusive, da fala de Bolsonaro. O dia já começou assim. Às 6h32 da manhã, Bolsonaro já levantou da cama.
postando notícia do G1 do Globo falando que Barroso concede perdão da pena de José Disseu no mensalão do PT. E aí Bolsonaro meteu logo o João 832 e falou: bom dia a todos. Não dá nem pra falar que meteu, né? Fica assim, não. O Bolsonaro postou, porque meteu essa questão de impenetrável, o Barroso do outro lado pode ficar meio estranho. E aí o Barroso sentiu. Né, pô? Aí não, realmente não dá pra falar, mas meteu, né? O Bolsonaro postou e o Barroso sentiu a postagem de Bolsonaro. E falou o seguinte, ó, um esclarecimento. Quem concede indulto é o presidente da República. O judiciário apenas aplica o decreto presidencial. Nas execuções penais do mensalão, deferiu o benefício a todos que se adequaram aos requisitos. E aí, o seu Maurício Luza faz a seguinte postagem, também do Globo. É uma matéria de 7 de fevereiro de 2018, que fala o seguinte: Barroso nega indulto de Temer à condenada na Operação Ferrari. Bom, para que tá feio, né, Barroso? Como diz aqui o Maurício, para que tá feio. Sentiu. Não quer ser conhecido como o cara que deu, né, como posso falar, deu um indulto para o José Disseu. Mas tudo bem. E aí a imprensa já tá fazendo a parte dela, né, para tentar descaracterizar qualquer ação legítima de oposição. A gente tem que aceitar. Só quem pode sofrer, né, medidas judiciais são os apoiadores do governo. E aí o Metrópole já fala o seguinte, que bolsonaristas preparam ofensiva contra Barroso no Senado e na PGR. Uai, qual o problema disso? Ofensiva terá como base o que apoiadores do presidente Jair Bolsonaro consideram abusos, entre aspas, né, do ministro nas discussões sobre voto impresso. Pronto, agora que eu vi, o Renan Calheiros, ele pode ter, né, um grupo de Telegram com mais de 145 pessoas os auxiliando na CPI, isso não tem nenhum problema. Ele bate palma, é o gabinete do Renan. Agora, se os deputados, políticos usam matérias que os apoiadores, né, do presidente divulgam, isso não pode. Já é uma configuração de um gabinete do ódio. A coluna apurou que bolsonaristas pretendem apresentar uma queixa-crime contra Barroso na PGR e um pedido de impeachment do ministro no Senado. Ambas as medidas devem ter como argumento o que os bolsonaristas consideram como abusos do presidente do TSE nas discussões sobre a aprovação do voto impresso pelo Congresso. Aí o Globo já vem, né, para corroborar no discurso. Redes bolsonaristas atacam Barroso após a abertura de inquérito contra Bolsonaro. Tudo é ataque. Grupos que apoiam o presidente Jair Bolsonaro se uniram nas redes para promover ataques ao ministro do STF e presidente do TSE, o iluminado Luiz Roberto Barroso. Com mais de 230 menções, agora eu sei porque foi o ataque. O Globo tá falando que vocês fizeram mais de 230 menções à hashtag Barroso na cadeia. E isso acabou por se tornar o assunto mais comentado do Twitter no Brasil. Isso porque muita gente sequer postou essa hashtag com medo, né, de ser preso. Eu mesmo, não que eu quisesse colocar, mas se eu pensasse em fazer isso, eu não iria fazer, né, contra o Barroso de jeito nenhum. Primeiro que eu não acho que o Barroso tem que ir pra cadeia nem nada, viu, ministro? Mas várias pessoas ficam assim, né, rapaz, pesado. A ofensiva contra Barroso ocorre após a abertura de 2 inquéritos no TSE contra Bolsonaro por seus ataques às urnas eletrônicas. E aí, mais uma vez, aquela ferramenta que acho que alguns de vocês já estão conhecendo. Eu estou começando a ficar familiar com ela. O Bot Sentinel. A ferramenta aí que a de esquerda desenvolveu, que identifica contas administradas por robôs. E o bot, né, identificou pelo menos 158 contas inautênticas, ajudando a difundir o ataque. Gente, essa hashtag passou mais de 300 mil menções. Aí tu quer me falar que 158 contas? Olha só, isso aqui foi robôs. Isso aqui não é uma parte do desejo de uma parte da população. 158 contas. Foram mais de 300 mil menções durante o dia de ontem. Mas, né, é a narrativa da imprensa brasileira. E olha essa matéria. Eles trazem alguns gráficos antes desse parágrafo, mas eu já trago o parágrafo e a gente vai olhar os gráficos juntos e fala o seguinte, ó. Publicações sobre voto impresso disparam nas redes sociais. Vídeos alegando fraude nas urnas seguem no ar. Já dou uma deixa no fim, ó. Tem que remover esses vídeos. Tem que remover.
Pode mostrar o que está acontecendo ou não. Não pode ter nenhum indício do que aconteceu no passado, que deixa as pessoas assim, né, desconfiadas. Tem que apagar tudo. Apagar tudo. Ao analisar dados das 3 redes sociais, fica evidente que existe uma campanha coordenada do bolsonarismo na defesa de voto impresso a partir da instalação da CPI. Existe uma campanha coordenada. Há uma reação e a base acompanha Bolsonaro. Resume Guilherme Felite, do Novelo Data. Não existe nada no país de apoio ao governo que não seja pago, né? Foram 58 milhões de votos, todos comprados. Ninguém faz nada de graça. Opa, deixa eu fechar aqui, senão vai ficar fazendo zoada. A questão aí do Telegram, esqueci de fechar. Fechar aqui, pera aí um segundo. Aproveitar e fechar o WhatsApp também. Tá aqui aberto. Voltar, opa. E aí, olha só esse gráfico. Vejam só. A questão do voto auditável. O interessante que você vê, ó, é mais ou menos aqui assim, diria, deixa eu ver aqui mais ou menos, em abril. 25 de abril o assunto começa a ter uma crescente. Ele cresce bastante aqui até 25 de maio. 25 de maio. Interessante saber o que foi que aconteceu em 25 de maio, né? O que foi que aconteceu nesse período, que chegou aqui ao meio que um pico. Não consigo me recordar, teria que reabrir os vídeos, dar uma olhada no passado, mas é interessante. Você vê que o tema deu uma esfriada, até aqui meados de, deixa eu ver, início de julho. Aqui foi o momento, né, que a PEC avança. Aqui é o momento que a comissão, quer dizer, a PEC avança não, que a comissão é formada, tem aquela divisão dos relatores, quem vai ser o quê, quem não vai. É aqui nesse período você vê, ó, desde a criação da comissão, o assunto vem crescendo, crescendo. Semana passada, com a live de Bolsonaro, olha o engajamento. 11,9 milhões. E agora em agosto, só nos 8 primeiros dias já tem 6,4 milhões. Presta atenção nesses números, vocês vão entender o porquê. Aqui foi no Instagram. Aqui no Facebook, o mesmo padrão. 10,9, só que agora em agosto é um pouco menos, 4,1 milhões. Sabe o que é interessante disso tudo? Sabe por que eles têm tanta raiva da base de apoio? Sabe por que eles têm tanta raiva de vocês? Sabe por que esses jornalistas querem vocês calados, amordaçados, presos? Por causa disso daqui, ó. Vejam só. Não sei quantos de vocês usam o Twitter, mas o Twitter, em sua lateral direita, ele tem um menuzinho que é o seguinte: o que está acontecendo? E ele sempre coloca em destaque os assuntos mais comentados. Tem que coisa, eu fiz questão de trazer tudo, até os assuntos mais polêmicos, como a questão do Luiz Assonza. Você vê aqui, ó. Esse print eu tirei às 7 horas e 38 minutos da manhã do dia 6. Vocês estão assistindo o vídeo hoje, é de hoje, da sexta-feira. Eu deixei para tirar esse print assim que eu fosse começar a gravar o vídeo, para mostrar para vocês. Os assuntos que estão em alta é a questão, ó, do traidor. Isso está em alta. Essa aqui, a Luiz Assonza, também está em alta. Agora, esse primeiro tema, que está aqui, ó, política no interior, comissão especial da Câmara rejeita a PEC do voto impresso. O assunto do momento é o plenário e tudo mais. Agora, o Twitter, ele fez questão de colocar isso daqui. Ele fez questão. Agora, esse daqui é pior ainda. Olha só. TSE e urnas. O Twitter tem uma ferramenta que eles funcionam quase como um jornal. A equipe interna do Twitter, ele organiza, chama... Ele bota assim algumas pessoas, ele seleciona alguns tweets de algumas pessoas para tentar te falar o que é que está acontecendo sobre aquele tema. Por exemplo, sei lá, tá tendo aí a discussão sobre a PEC da reforma tributária. Aí o Twitter vai lá, só pega as postagens do pessoal da esquerda para te falar o que está acontecendo, é isso. Nunca tem nenhuma postagem de ninguém da direita. E aí o Twitter, ele ajuda a promover, você vê um evento que ele faz, ele está divulgando o seguinte: TSE e urnas. Repórter da Folha explica a confusão de REC, urna, TSE, eleições e geladeira. O cara fez uma thread no Twitter e o Twitter está promovendo. E não é que assim, promovendo pago, que a Folha de São Paulo pagou. Não. É por livre e espontânea vontade. E por que eu estou falando isso daí? Vocês estão vendo aqui os números. As nossas interações batem na casa de milhão. As interações que a rede social força,
Usa todo o peso, sabe, da sua máquina, bota tudo ao favor pra ficar lá, ó. Tá lá, você olha o tempo todo. 396 likes. 396 likes. Essa aqui é a primeira postagem que o Twitter está promovendo. Urnas e TSE, o fio. 396 likes. Vocês entendem a discrepância? Se eu falar, sei lá, de anime e videogame, que é um assunto que não tem nada a ver com política, que quase ninguém comenta, eu acho que eu pego uns 396 likes. Se eu falo algum assunto assim que é do momento, sei lá, falando aí do voto. Ontem teve postagem minha que bateu 20 mil likes. Vocês estão entendendo qual é a raiva? Vocês estão entendendo porque eles falam tanto que, não, olha, isso aqui é coordenado. Não tem audiência. Não tem audiência. Não tem ninguém mais elitista do que o Lula. Quando eles falam que o Bolsonaro é um cara populista, não assim, independente da ótica que você está olhando, é todo errado. Porque o Lula é um elitista. O Lula é o candidato das elites, dessas pessoas que querem governar um Brasil para 1.000 pessoas, 100 mil pessoas no máximo. São os verificadinhos, os artistas, os jornalistas e acabou. O resto, o peão, vira escravo. Come gato aí, né? Igual saiu aquele vídeo da Venezuela, rolou aí até no WhatsApp. O pessoal fazendo um churrasco realmente de um gato. O pessoal feliz da vida. E aí, vejam só. Essa matéria tem um título assim, nada a ver, mas tem uma informação interessante lá pro fim. Ataques de Bolsonaro resultam em inusitada articulação entre Barroso e Gilmar Mendes. São brigados há muito tempo, mas fala o seguinte, que a avaliação de ministros do STF é que o inquérito administrativo tem poucas chances de resultar em efeitos práticos que impeçam Bolsonaro de concorrer em 2022. Opa! Quer dizer que não vão conseguir deixar Bolsonaro inelegível, né? Tá, mas se não pode, o que é que eles querem? Então, esse inquérito, por mais que não deixe Bolsonaro inelegível, cria um clima de responsabilização sobre os atos de autoridades. Além de Bolsonaro, a corte busca dar um recado ao ministro da Justiça, o Anderson Torres, que terá que prestar o depoimento à PF na investigação contra o presidente por noticiar notícias falsas. Torres participou da live, tudo vai, blá blá blá. A expectativa entre magistrados é que integrantes do governo pensem duas vezes antes de embarcar nos ataques que o Bolsonaro faz ao sistema eleitoral e à democracia brasileira. Não sei vocês, mas isso daqui me parece assim, né? Um inquérito que está sendo usado como ferramenta de coerção para impedir que pessoas que ocupam cargos políticos, os ministros sim ocupam cargos políticos, possam se manifestar politicamente. Amordaçar, né? E aí, eis que tivemos a fala do Fux no dia de ontem, fala dura. Vou mostrar aqui para vocês o áudio, vejam só. O presidente da República tem reiterado ofensas e ataques de inverdades a integrantes desta corte, em especial os ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre Moraes, sendo certo que quando se atinge um dos integrantes, se atinge a corte por inteiro. Além disso, Sua Excelência mantém a divulgação de interpretações equivocadas de decisões do plenário, bem como insiste em colocar sob suspeição a rigidez do processo eleitoral brasileiro. Diante dessas circunstâncias, o Supremo Tribunal Federal informa que está cancelada a reunião outrora anunciada entre os chefes de poder, entre eles o presidente da República. É mesmo, Fux? Tá bom. O presidente faz questão, né, de distorcer. É aquela história que Bolsonaro falou, né? Que o STF tirou dele os poderes de controlar a questão de lockdowns nos estados e tudo mais, né? Como gerenciar a pandemia. O pessoal do STF, vocês sabem o que aconteceu. Aí o Globo traz a matéria aqui, bem resumiu o que Bolsonaro falou na live. Bolsonaro acusa Fux de desinformado por cancelar a reunião do chefe dos poderes. Aí tá lá, o Fux. O Fux, né? É direito dele fazer a nota, pronunciamento. Ele me convidou para a reunião dos chefes de poderes e sem falar comigo cancelou.
Não teve ataque ao STF, zero. Se não tem ninguém para te informar, lamento, amigo. Lamento estar desinformado. Aí vem a imprensa. Imprensa essa que, lamentavelmente, o ministro Fux se alimenta dela para fazer um pronunciamento. Como diz a nota do Fux, contudo, como tem noticiado a imprensa brasileira. Ora, prezado ministro Fux, se o senhor se informa na imprensa brasileira, o senhor está desinformado. E realmente está. Fux, só nós dois. Podemos convidar Pacheco e o Lira, nós quatro, para rasgar o verbo, mas com compromisso de sair dali e não tagarelar para a imprensa. Meu dever é trazer felicidade para o povo e não medir força com o Supremo. Estão juntando acusações para usar no futuro, quando eu deixar a presidência. Qual o meu futuro com o ministro que age dessa maneira? Segundo o presidente, querem tirá-lo do Palácio do Planalto na canetada e torná-lo inelegível. Tudo o que eu faço satanizam, debocham. Não posso defender nada, porque esse ódio em cima de mim. Querem me tirar daqui com uma canetada? Querem me tornar inelegível na canetada? Isso é jogar dentro das 4 linhas da Constituição? Onde está meu ataque ao STF ou ao TSE? Mas o Fux diz, não. Se falou de um de nós, falou do STF. Pronto, agora acabou. Agora os ministros são a instituição em si. Mas tu já viu isso? É muita cara de pau. Aí o Fux marcou encontro com Aras. Hoje. Vamos bater um papo. Depois do pronunciamento que cancelou a reunião, o Fux ligou pro Aras e marcou encontro entre os dois pro dia de hoje. São 3 assuntos. Os ataques de Bolsonaro ao Supremo, os ataques de Bolsonaro ao Supremo e os ataques de Bolsonaro ao Supremo. Piadas à parte. Ontem o Aras deu uma entrevista. A imprensa quis vender de diversas formas, mas eu nem trouxe aqui uma fala, mas assim, a melhor fala de Aras na entrevista é o seguinte: eu não sou aliado a Bolsonaro, eu sou aliado da Constituição. Ajo da forma que a Constituição manda. E aí perguntaram para ele dos inquéritos e tudo mais, e ele fala: eu não tenho que me pronunciar aqui. O papel do judiciário não é estar vindo aqui na TV e ficar dando pitaco. O juiz tem que se pronunciar nos autos. Para mim foi um duro e claro recado para alguns ministros aí, né, que estão o tempo todo agindo politicamente, dando entrevista, fazendo live com Felipe Neto, articulando com políticos para impedir que um clamor popular avance. Mas vamos ver aí, né, o desenrolar da reunião do Aras com o Fux. Tem muita coisa acontecendo. E aí Bolsonaro também mandou um recado bem duro pro Alexandre de Moraes. E a gente vai falar, inclusive, aí dos crimes que Bolsonaro, ou que Alexandre de Moraes está tentando aí, que listou contra Bolsonaro. E vejam só. Bolsonaro sobe tom e diz que hora de Moraes vai chegar. Bolsonaro acusou Alexandre de Moraes de jogar fora das 4 linhas da Constituição há muito tempo, em referência, né, que Bolsonaro sempre faz. Abre aspas. Ô, senhor Alexandre de Moraes, acusa todo mundo de tudo. Bota como réu no seu inquérito sem qualquer base jurídica para fazer operações intimidatórias, como busca e apreensão, ameaças de prisão ou até prisão mesmo. É isso que ele vem fazendo e a hora dele vai chegar, porque o ministro vem jogando fora das 4 linhas da Constituição há muito tempo. Essa fala de Bolsonaro foi complicada, né? A hora dele vai chegar, não sei o que isso significa, mas eu sei que o Alexandre de Moraes veio a público para falar o seguinte, que ameaças vazias e agressões covardes não afastarão o STF de exercer com respeito e serenidade sua missão constitucional de defesa e manutenção da democracia e do Estado de Direito. Palavras muito bonitas aí, que os eleitores do Lula estão lá no comentário. Ai, parabéns, ministro, Lula 2022. É Lula, 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 Lula. E o Alexandre de Moraes está aí, né? Bolsonaro pode pegar até 46 anos de prisão se condenado no inquérito das fake news. Aí eles dizem, ó, o Alexandre de Moraes citou 7 crimes do Código Penal ao colher a notícia crime contra Bolsonaro, e eu já mostro para vocês. Tá aqui, ó. Calúnia, associação criminosa, os crimes de Bolsonaro, segundo Alexandre de Moraes. Ainda na decisão em que determina a inclusão de Bolsonaro como investigado no inquérito das fake news, o ministro Alexandre de Moraes lista pelo menos 7 crimes pelos quais o presidente e seus auxiliares serão investigados a partir da live. Aí tem lá. As condutas noticiadas, portanto, configuram, em tese, os crimes previstos no artigo 138, calúnia, difamação,
injúria, incitação ao crime, apologia ao crime ou criminoso, associação criminosa, denunciação caluniosa. Dá pra vocês? Dá pra vocês? Parou por aí não. Fala do Alexandre de Moraes. Bolsonaro tentou lesar o Estado de Direito e a democracia. Ao analisar a live de Bolsonaro, Alexandre de Moraes falou o seguinte: nesse contexto, não há dúvidas de que as condutas do presidente da República insinuaram a prática de atos ilícitos por meios da Suprema Corte, utilizando-se do modus operandi de esquemas de divulgação em massa nas redes sociais, com o intuito de lesar ou expor a perigo de lesão a independência do Poder Judiciário, o Estado de Direito e a democracia. Bolsonaro agora, finalmente, é o chefe do gabinete do ódio, né? Exposição em massa, redes sociais. Revelando-se imprescindível a adoção de medidas que elucidem os fatos investigados. E o que vai ser investigado, pelo amor de Deus? Todo mundo assistiu a live. Todo mundo vai investigar o quê? Vai fazer busca e apreensão pra quê? Pra quê? A live tá no YouTube. Pra quê? Pra quê, gente? Eu não consigo entender. A live tá no YouTube. Tá lá, já dá, ó. Tem que fazer mais o quê? Quer olhar o que mais? O que tá em dúvida ainda? Aí vem aquele típico jurista, né? Que quer ganhar um espaço ao sol, ganhar um selinho de verificado no Twitter, quer, sei lá, fazer qualquer coisa para ser convidado pra CNN, né? Já aquela ajudada para quando tiver qualquer tipo de vazamento na CPI, sei lá, receber, não dá nada de ruim para eles. O jurista Lênio Streck afirmou em entrevista à CNN que o STF não foi inconstitucional ao incluir o presidente Jair Bolsonaro como investigado. Não, eles podem sofrer a falta, né? Bater a falta, cruzar na área, cabecear, fazer o gol, apitar se foi gol, se não foi, ainda assim ser o dono do VAR, do estádio e tudo mais. Não dá, né? Não dá. Olha a cara do rapaz, né? Aí coloca um monte de livros ao redor, vários livros empilhados em cima da mesa. Porque ele lê tanto, que ele lê vários livros ao mesmo tempo. Os livros em cima da mesa são os livros que ele está nesse exato momento, que ele lê demais. Ele sabe de tudo. Esse é o Lênio, estudioso. Assim ele levou para justificar, né, a investigação contra Bolsonaro. Aí vem isso daqui. Alexandre de Moraes deu 10 dias para a Polícia Federal interrogar envolvidos em live de Bolsonaro. Ué, tá interrogar todo mundo agora. Interrogar pra saber o quê? Já não tá lá a live. Já não sabe o que teve. É só pra tentar desmoralizar a pessoa, né? Levar lá a Polícia Federal, prestar um depoimentozinho. A live tá no ar. Público. Todo mundo sabe o que foi dito. Só que o interesse, pra mim, tá parecendo que permeia por esse caminho. Polícia Federal é jogada no olho do furacão com crise entre Bolsonaro e STF e TSE por mentiras sobre as urnas. Bom, realmente tem alguém mentindo sobre as urnas. Eu só não acho que seja Bolsonaro, né? O aumento da tensão entre Bolsonaro e ministros do Supremo e do TSE e as investigações da CPI intensificam a pressão sobre a Polícia Federal, levada agora para o olho do furacão. Falando de CPI, né? Ninguém está prestando mais atenção na CPI. Nesta quarta, o presidente se valeu de um inquérito da Polícia Federal para sustentar tese infundada de fraudes nas urnas. Infundada. É sério. De outro lado, o judiciário coloca a corporação no encalço de Bolsonaro e de seus apoiadores radicais por divulgação de mentiras. Né? Tá bom. Sabe o que eu acho que tá acontecendo? Vocês vão ver. A gente chega lá. Lembre-se daí, ó. PF no olho do furacão. Que a gente vai falar dos militares. STF pauta julgamento para decidir se fake news é crime eleitoral. Logo agora, com tudo isso acontecendo, a gente já vai pautar para saber se é crime ou se não é. O STF pautou para o plenário virtual na semana que vem o julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade movida pelo PSL que questiona se propagação de fake news pode ser considerada ou não crime eleitoral. A ação sob relatoria da Carmen Lúcia foi pautada para a sexta semana que vem, dia 13. O processo pede a inconstitucionalidade do artigo 326-A no Código Eleitoral que foi incluído em 2019.
Segundo esse artigo, comete crime quem comprovadamente, ciente da inocência do denunciado e com finalidade eleitoral, divulgar ou propalar por qualquer meio ou forma o ato ou fato que lhe foi falsamente atribuído. Bem nesse momento. E aí, ainda dentro do TSE, corregedor pede ao STF provas para investigação sobre chapa de Bolsonaro-Mourão. O pedido do corregedor do TSE acontece no momento em que a Corte Eleitoral tomou 2 fortes medidas contra o presidente Jair Bolsonaro. Nada suspeito por aqui, né? Era de praxe. É tudo de praxe. E aí, vejam só. Aqui a gente fecha e volta para a Polícia Federal. Lula pode divulgar carta para tranquilizar os militares. Diante da agressividade de Jair Bolsonaro e do apoio dado a ele pela cúpula militar para aprovação do voto impresso, olha só, ontem se propagou uma ideia que os militares não estarão com Bolsonaro. Não estamos com Bolsonaro. Eu acho que não é esse o cenário que vem se mostrando. Inclusive mostra o seguinte, aqui, a cúpula militar está apoiando o voto impresso. E aí o Lula tá vendo esse cenário de tensão e tá avaliando divulgar uma mensagem de respeito às Forças Armadas como instituições de Estado, porque o Lula sabe que tem alguns grupos aí dentro dos militares que são a favor de algumas coisas, como por exemplo, impedir que militares da ativa façam parte de qualquer cargo governamental. Não pode. Então o Lula está tentando falar com isso daí, com os melancias. Mandar uma mensagem para os melancias para tentar desidratar Bolsonaro dentro dos militares. E aqui para mim a questão que fecha é a questão da Polícia Federal e dos milicos. Você percebe que de forma reiterada, a Polícia Federal e as Forças Armadas estão o tempo inteiro sendo pressionadas pela imprensa, pressionadas pela CPI, por senadores, por deputados, pelo sistema judiciário, para criar assim um clima, o seguinte, olhem o inferno que está sendo a gestão de Jair Bolsonaro para a corporação. Olha como está ruim para a Polícia Federal, para as Forças Armadas, sabe, esse momento onde Bolsonaro é o presidente. Vocês lembram quando era o Lula? Quando era o Lula, era ótimo, era sensacional. Porque eles sabem que as forças de segurança pública estão com Bolsonaro. Porque Bolsonaro não anda de mãos dadas com crime. Se quer alguém que assim, procura outro candidato. Não vai ser Bolsonaro. Não vai ser. Ninguém no Brasil, não é que assim que tem algum candidato que abrace o crime, mas nenhum candidato, nenhum político que já passou pela cadeira presidencial combateu e deu tanta liberdade para a polícia e forças armadas combater o crime como foi Jair Messias Bolsonaro. Lula passou a ser aconselhado a formalizar essa mensagem com um documento que possa reduzir resistência, né? Vai falar várias coisas. E olha o último parágrafo. As pesquisas mais recentes de intenção de voto mostram Lula vencendo Bolsonaro no primeiro e segundo turno. Ele tem sido informado por interlocutores do PT que os generais resistem à sua volta ao Palácio do Planalto. Não tem apoio. Dentro das elites, o Lula tem apoio de parte do empresariado, que é aquele pessoal, Luísa Trajano, o Setúbal lá do Itaú, né, a galera da esquerda pra valer, o Lema. Esse é o pessoal que o Lula tem apoio. Aí, o restante, o pessoal mais sério, o pessoal da Fiesp, sai daqui, Lula. Aqui não. Os militares, a mesma coisa. Força de Segurança Pública, a mesma coisa. Então a imprensa tá aí pressionando, que é pra quê? Para tentar criar um ambiente favorável pro Lulinha. Tá todo mundo tentando ajudar o Lula. E aí, vejam só, vamos falar aqui um pouco mais sobre a questão do voto, já para começar a entrar na questão da PEC, da votação que teve na comissão e tudo mais. Achei aqui bem interessante essa montagem aqui que a Elisa fez, colocando 2 matérias do mesmo grupo jornalístico, você percebe assim, ó, rapaz, parece que é a mesma pessoa. Sabe a diferençazinha aqui de alguns anos só, e o nariz do Barroso é um pouquinho mais fino, né? O bolso parece que é um pouquinho mais bonito. A Elisa diz, ó, qualquer semelhança não é mera coincidência. Ambos juízes que suprimem provas de acordo com os interesses. Moro apagou as mensagens e não revelou provas da interferência do presidente Bolsonaro na Polícia Federal. Barroso, não foi o Barroso, né? Mas assim, o TSE
apagou o arquivo log que mostraria a prova de invasão do hacker. Não só a prova de invasão, mas forneceria os dados que permitiriam que a Polícia Federal fosse atrás do hacker. Aí tá lá, né? Moro disse que apagou mensagens com hackers por causa dos hackers, com Bolsonaro por causa dos hackers. Barroso, invasão investigada não teve qualquer impacto sobre a todas as eleições. Quase irmãos, né? 1 ano e 3 meses de diferença as mensagens. Olha isso daqui, gente. Olha isso aqui. Olha até onde vai, sabe, a propagação de mentiras. Sabe, o nível de fake news, a gente realmente está lidando com um problema de fake news nesse momento, só que é da oposição. A Sarita traz aqui uma postagem da Vera Magalhães e do Marcelo Ramos. A Sarita diz, o gabinete do ódio anti-bolsonarista está espalhando o mesmo tipo de meme com a mesma fake news. Trata-se de um ataque coordenado. O objetivo é enganar a população e fingir que a PEC pede a adoção de um modelo... que a PEC que pede a adoção do modelo mais moderno das urnas seria uma volta ao passado. Até que a Vera Magalhães, pelo fim do Pix e volta do cheque impresso auditável. Tem nada a ver. Como é que você, que sabe o que é o voto auditável, está se sentindo ao ver essa imagem? Como é que você, que sabe o que é o voto auditável, está se sentindo com essa postagem do Marcelo Ramos? O Brasil não aguenta mais, diga não à fraude, pela volta do carbono nas compras com cartão. Como é que você se sente ao ver isso daí? Você se sente como estão lhe fazendo de idiota, de palhaço, que você é um panaca, que você é burro, que você não sabe ler, que você é manipulável? O que essas duas pessoas pensam, né? Você vê o desprezo que ele tem com vocês? Essas duas pessoas, eles desprezam. Eles acham que vocês não têm capacidade cognitiva de entender o que é coisa. Vocês estão entendendo isso daí? Eles estão dando risada de vocês. Risada. Não tem nenhum respeito. Cara, é muito absurdo. Olha isso daqui, gente. Como é que essa matéria vai ao ar? Sem provas. Bolsonaro acusa a TSE de apagar registro de invasão hacker. Sem provas. Comentei no vídeo de ontem. Felipe Barros fez a postagem, que é lá do relatório. É o e-mail. Tá aqui meio cortado, né? A parte de cima é o corpo do e-mail. Eu dei um zoom para ficar melhor de ler. Esse daqui no meio é o título do e-mail, né? Aquele, assim, tem lá os dados, né? De quem o assunto, quem escreveu o e-mail, a data, para quem e com cópia para quem. Ainda tem assinatura não. Ô diacho. Pera aí. Ô diacho. Voltou aqui um monte de coisa. Vai entender. Desculpa aí, foi mal. Tem aqui a assinatura lá de quem escreveu o e-mail. Tá lá, o servidor de build dos códigos-fonte da urna não possuía qualquer tipo de log habilitado. Devido à manutenção para solucionar travamentos nos firewalls do TSE, a equipe da Global IP realizou reinstalação do serviço de gerência, olha o grifo, não tendo o devido cuidado de não prejudicar os logs armazenados. Sem provas? Isso aqui existe, nesse exato momento, tem uma enorme campanha de fake news. Eu não sei se o Barroso está envolvido ou não, se ele concorda, se ele sabe ou não, mas uma campanha de desinformação em massa está sendo feita para favorecer a narrativa do Barroso. É inegável o que está acontecendo. Saiu no UOL. Que tem, inclusive, né? Eu acho que o UOL faz parte do Comprova, tenho quase certeza, que é um grupo de checadores. Pessoas que sabem distinguir a verdade da mentira. Tava até com saudade, né? Vou botar aqui assim, ó. Cadê? Carimba que é fake news. Essa daqui, meu amigo, que fake news doentia. Ontem o Mauro Fagundes colocou lá no Twitter um vídeo interessante do Disseu. Não vou dar play no áudio porque eu tava repetindo várias vezes. Mas o Disseu fala o seguinte, né? Que tudo vai depender da situação criada para a fraude. Se Bolsonaro conseguir o voto impresso, ele vai fraudar as eleições, a menos que tenhamos uma diferença de 10 ou 15 milhões de votos. Sabe qual é a tradução disso daí, gente? Assim, né?
Não é que é a tradução. Mas o seguinte, vamos abrir várias aspas. Eu não confio muito no José Dirceu. Eu acho que o José Dirceu é um cara assim envolvido com muita coisa errada. Só olhar o passado dele, as condenações que ele já recebeu, não acredito nele. Então eu acho o seguinte, que o José Dirceu, bom, pode estar aí deixando no ar que se a diferença entre Lula e Bolsonaro for de 15 milhões, com as urnas atuais, o Lula vence. O Lula vence. Vocês estão entendendo, né? Com as urnas atuais, 15 milhões o Lula vence. Só que aí ele transforma a narrativa, porque esse é o número que é o limite, sabe? É a gordurinha que eles têm pra queimar. Falando, ó, se tiver voto auditável, o Bolsonaro vai ter 15 milhões a mais. Não é que Bolsonaro vai ter 15 milhões a mais. Eu acho que Bolsonaro vai ter 15 milhões a menos com as urnas atuais. A narrativa reversa. Espero que vocês estejam entendendo, né? Não dá pra fazer muitas afirmações duras contra o Dirceu, pra depois não ter muita confusão pro meu lado. O Adrilles comenta de forma muito bem, falando que um hacker viajou 6 meses pelo sistema do TSE, podendo ter invadido o software das urnas que interfere na contabilização dos votos, mas o TSE, puxadinho do STF, que faz oposição ao presidente, quer torná-lo inelegível por querer transparência nas eleições. Você confia no TSE? Barroso diz que Bolsonaro atropela a democracia e o processa por mentir que urnas são violáveis. Inquérito da polícia prova que urnas são violáveis. Quem deve pagar por ter mentido e atropelado a democracia depois que a mentira de Barroso veio à tona? E aí, estamos chegando na questão aí, o que é que vai acontecer agora com a PEC? Calma, chegamos lá. Mas isso aqui também é importante. O dia de ontem teve uma movimentação, uma carta de empresários, artistas, pessoas renomadas no Brasil falando que estamos vivendo uma verdadeira crise institucional. Ontem o Murilo Aragão, né? Todo bonitão lá, dono da Arco, Advice, maior empresa de conselhos do Brasil. Não, que estamos aqui na maior crise institucional que o Brasil vive. Tava lá o Caio Junqueira, mesma ladainha, William Vac, meu Deus, o mundo vai acabar. Todo mundo com essa mesma narrativa. Falou, olha, agora até os empresários desembarcaram do governo Bolsonaro. Eu falei, pô, peraí. Tem algo errado aqui. Eu vi a postagem do Renato. E aí aproveitei para conversar com algumas pessoas. Tem alguns conhecidos aí no mercado financeiro. Pude conhecer algumas pessoas. E o Renato falou o seguinte, ó. Zé Olímpio não enxerga crise institucional quando o governo contrata o Credit Suisse, banco do qual ele é presidente, para vender algum ativo ou organizar algum leilão. E ele faz esse compartilhamento com base na matéria da Miriam Leitão, que diz o seguinte: mercado está surpreendentemente leniente com crise institucional em formação, diz CEO do Credit Suisse. E nessa entrevista, quero mostrar só um parágrafo. O mercado financeiro tem se mostrado otimista, com bolsa em alta, mesmo em dias marcados pela turbulência política. Há um deslocamento da realidade? Bom, o mercado está surpreendentemente leniente e dando pouca bola para a crise institucional. Atribui isso a um cenário externo favorável, com juros ainda muito baixos, desempenho das bolsas externas registrando recorde, SP na máxima histórica. Isso contagia, mas a questão local é mais séria do que o mercado pensa. O mercado não sabe. Quem sabe das coisas é o Zé Olímpio. Sabe quem é o Zé Olímpio? Pesquisa na internet, Zé Olímpio e Barroso. São amigos. Longa data. Reza a lenda até que ambos têm um guru espiritual em comum. Pelo menos tem admiração a um certo guru espiritual. Só uma matéria aqui no Estadão, só para ir depois eu conto para vocês o que eu ouvi de algumas pessoas, falando o seguinte: manifesto indica rachadura no apoio empresarial ao Bolsonaro, diz Murilo de Carvalho. Só quero mostrar um parágrafo também. Empresários relevantes assinaram um manifesto em defesa da realização de eleições e da aceitação de seus resultados. A iniciativa mira o presidente Jair Bolsonaro, que diz que sem voto impresso não haverá eleição no ano que vem. Embora o texto não mencione o presidente, como o senhor analisa essa iniciativa? O mercado se virou contra Bolsonaro? Estamos diante da maior crise institucional que o Brasil já viveu? Aí vem aqui o torcedor, né, do Lula. É notícia boa.
Mas é preciso saber quão representativa é a lista. Essa lista realmente representa o empresariado? Que parcela do empresariado representa, né? Como se sabe, os empresários foram uma das bases de apoio do Bolsonaro. Olha só, eu ficaria mais tranquilo, tradução, eu ficaria mais feliz porque esse cara é apoiador do Lula, é o historiador. Se a manifestação viesse das federações e confederações empresariais, sobretudo da Fiesp. A Fiesp falou alguma coisa? Não. Alguma federação falou alguma coisa? Não. Alguma confederação falou alguma coisa? Não. Quem foi que falou? A família Setúbal, do Itaú. Sabe? Dos donos de banco, possivelmente ao lado dos... Acho que ainda é mais do que o Zé Olímpio, né? Que o Setúbal, meu Deus do céu, é a família mais progressista desse meio do país. O Zé Olímpico, amigo do Barroso. Drauzio Varela. Luísa Trajano. Essa gente é o racha. Pessoal, esse pessoal sempre foi oposição. Não mudou nada. As pessoas que eu conversei, eu falei, pô, cara, chega assim numa boa, né? Tá tanto respeito. A galera às vezes não aguenta de entrar muito na questão política. Eu falei, vem cá, vocês aí que estão na bolsa o tempo todo, o que vocês estão achando dessa narrativa aí que tá sendo emplacada? O Aragão foi lá da Arco falar, o Junqueira, tudo mais. Aí o cara falou o seguinte, peraí, tá de brincadeira comigo, né? Bolsa batendo recorde, mercado voando, só índice positivo, governo privatizando, reformas a caminho, crise? Que crise? Que crise que existe? Que crise? É só narrativa pra tentar ajudar o Lula. Pelo amor de Deus. Aí vem o Kassab. É aqui, ó. Junto com o Kassab. Vocês conhecem o Kassab já. Crise entre poderes é sem precedentes. Tá lá o Kassab. É uma crise sem precedentes. Nas últimas décadas não tivemos em nenhum momento algo parecido. Todo mundo era amigo, né? Seria impossível há quase 2 anos atrás, no início da pandemia, imaginar que nesse momento o Brasil, ao invés de seu governo estar discutindo fome, emprego, imunizante, educação, vem batendo boca com o judiciário. Né? No momento em que, corretamente, o Poder Judiciário, através de sua maior alta autoridade, o presidente do STF, suspende a reunião que teria com o presidente da República por entender que ele não quer o diálogo, por entender que ele quer o enfrentamento. Nós estamos chegando perto de uma situação que não tem reversibilidade e isso será muito ruim para todos nós brasileiros. Bom, alguma coisa pode acontecer, né? Nessa relação entre poderes, pode. Mas falar que o Brasil vai mal, não cola. Nós vemos o governo batendo boca com o Poder Judiciário sem motivo. É sem motivo, viu? As perseguições, não tem nenhum motivo. A Justiça Eleitoral tem todo o direito de se manifestar em relação às questões importantes do pleito do ano que vem. Né? Convocar uma reunião e depois da reunião todo mundo muda de opinião. Isso pode, né? Tá bom. Tem que ter todo o direito. O presidente confunde manifestações da Justiça Eleitoral com interferência da Justiça Eleitoral, procurando com isso confundir o cidadão brasileiro. O Kassab se esforça, ele quer poder escolher o vice do Lula a todo custo. Aí tem lá, ó, Associação Nacional de Peritos Criminais. Tá bom, confia. Nota de esclarecimento sobre o sistema eleitoral brasileiro. Felipe Martins, curto e grosso. Esta nota não esclarece nada. As urnas são violáveis e efetivamente foram violadas, segundo o relatório do próprio TSE. Especular o que foi feito após essa violação é inútil. Não dá para afirmar nem negar que houve fraude, até porque os registros da invasão foram apagados. Não vem querer fazer malabarismo. Um dos problemas do sistema eleitoral brasileiro é justamente não produzir nenhuma contraprova física do voto registrado eletronicamente por cada eleitor, o que impede qualquer auditoria dos resultados, como demonstrado pela tentativa de auditoria realizada pelo PSDB em 2014. E aí, vejam só. Beleza, comissão ontem, perdemos por 11-23. Acabou? Não acabou. E veja que coisas interessantes. Antes mesmo da comissão acontecer, o Lira fez uma fala, repercutiu. O próprio Globo traz aqui, ó. Lira diz que voto impresso pode ir ao plenário ainda que seja derrotado na comissão. Mas na comissão, não tem problema. Ainda assim pode ir para o plenário. Regimentalmente, tem a possibilidade. Então, é um assunto que a gente vai ter que trabalhar.
ele explicou que a proposta é de ir ao plenário em 2 cenários, caso seja ultrapassado o limite de 40 sessões, para tramitação no colegiado ou se o texto for derrotado. As comissões especiais funcionam de maneira opinativa, não são terminativas. Não termina lá, não termina lá. Opinião. Pode ter o parecer contra e o plenário julgar o contrário. Então, ela sugere um texto, mas qualquer recurso pode fazer chegar ao plenário. Simples assim. E aí, olha só. Bolsonaro e STF sinalizam que não haverá trégua na crise e aliados do presidente tentam meio termo sobre as urnas. Olha o final. Auxiliares do Planalto se articulam para, com Arthur Lira, buscar o meio termo que acalme os ânimos, mesmo que seja uma sinalização de mudança mínima nas urnas. Não acho que vai ser mínima. Junta isso com a própria fala do Felipe Barros. Mesmo derrotado, relator avalia que voto impresso deve ir a plenário da Câmara na semana que vem. Após o resultado, o deputado Júnior Mano, do PL do Ceará, foi escolhido para elaborar um novo relatório que representa a rejeição e arquivamento da PEC do voto impresso. O novo texto será apresentado amanhã em nova sessão da comissão. Abre aspas. Se a comissão especial deliberar amanhã, qualquer que seja a proposta do relator, nós temos 2 sessões ordinárias de interstício e depois disso já pode ir ao plenário. Calculamos que na quarta ou quinta-feira, já da próxima semana, a matéria já pode ir ao plenário, afirmou Felipe Barros. De acordo com ele, mesmo com um cenário desfavorável na comissão, a tendência é positiva para a aprovação da proposta, se considerada toda a Câmara. Vamos olhar alguns números. Números, 308 votos, a gente chega lá. O que a gente percebe é que muitos parlamentares são favoráveis, mesmo com os presidentes de seus partidos terem fechado posição contrária à PEC do voto impresso, diz aí o Felipe Barros. E aí, hoje, logo de manhãzinha cedo, às 6h34 da manhã, olha só, 6h34 da manhã, Ricardo Barros, um expoente aí do Centrão, líder do governo na Câmara, faz essa seguinte postagem. Voto auditável. A luta continua. Não acabou, continua. Hoje teremos a votação do voto vencedor que irá a plenário. Mais transparência na eleição nunca é demais. Se sua casa é segura, que mal faz um cadeado a mais na porta? Parece. O Lira que tava, não, quando não vou fazer nada, tá começando a mudar de discurso, tá começando a realmente aí vir a apoiar Bolsonaro mais. Eu acho que ainda não dá para bater o martelo, mas o cenário que vem se desenhando mostra que um dos acertos de Bolsonaro com Ciro Nogueira foi, meu amigão, vai ter que apoiar o voto auditável. Você quer ser ministro da Casa Civil? Vai ter que apoiar o voto auditável. Porque tem uma movimentação aí inegável do PP em apoio à proposta. Inegável. E aí eu falei para vocês, vamos olhar em números. No dia de ontem, tivemos a votação sobre a privatização dos Correios, que é um tema que, principalmente o pessoal da esquerda, a oposição, é contrário. E foi aprovado. Foi aprovado com 286 votos a favor contra 173. Se você olhar aqui esses números, a gente tem aqui uma tendência de ser algo similar ao que aconteceu com o voto auditável, com a diferença aqui. Tem muito deputado que está aí gritando aos 4 cantos que é isso, que é aquilo outro, mas no passado o cara já aprovou, já votou a favor do voto auditável. Não sei, coisa no lar, conversando, olha só, não, isso, aquilo outro, blá blá blá. A gente precisaria aqui de mais 22 votos. 22 votos. Se todo mundo que votar a favor, e dos 49 ausentes e das 2 abstenções, a gente tiver desses 51, 22, pô, a coisa passa. A coisa passa e é aprovada. A questão é saber, será que esse cenário se repetiria? Você vê assim, né, que inclusive o pessoal do Centrão votou a favor, tudo mais. Você vê, ó, o PDT, por exemplo, o PDT, ele é a favor do voto auditável. O PDT é a favor. Falar isso daí. Nessa situação, só 5 de 25 votaram. Então o PDT pode ter mais alguns votos, o que contribuiria para a gente conseguir chegar aos 308.
Então, a coisa pode avançar. Existe uma percepção na base do governo que na Câmara, no meio dos 513, teria número suficiente para aprovar o voto auditável. Temos que olhar. Mas o pessoal garante que não acabou. O Vitor Hugo gravou um vídeo também falando, meu amigo, ó, se não for pro plenário, ainda tem a PEC do Senado. Tem a PEC do Senado. A gente comentou lá atrás, se lembra? Ó, gente, tem uma PEC no Senado. E o pessoal ainda falou o seguinte, que ainda tem a questão da CPI do TSE. Que esses também eles não vão retroceder. Vão continuar avançando. Enfim. Deixa eu ver. Dá pra comentar aqui só umas coisinhas só. Não vai dar pra falar da CPI do Rio Grande do Norte, que a gente fala do Carlos Gabas, mas eu quero mostrar pra vocês algumas coisas. Olha só. A hipocrisia, né? Paulo Ganimi. A PEC do voto auditável foi rejeitada por 23-11. Sou favorável ao voto auditável e acredito que o debate é uma oportunidade para aumentar a confiabilidade. No entanto, nem vou ler o resto. Ele é a favor. Foi contra porque é Bolsonaro que está apoiando. Mas ele é a favor. Paulo Ganimi é do Renova BR. Aí vem lá o Novo ontem, né? Com voto e apoio do Novo, foi rejeitado a proposta do voto impresso na Câmara. Isso ontem, né? Em 2018. A que se refere ao voto impresso? Em várias oportunidades nos posicionamos favoráveis. O Guga Chakra, ele tá respondendo até o Guga Chakra, se não me engano. Não, na verdade é a Veras. O do Guga Chakra é outro, é de 2016. O Guga Chakra apagou a postagem. Tá lá, ó, várias postagens. Agora o Novo mudou de ideia logo ontem. E esse daqui? Isso aqui é a maior piada. Kim Kataguiri. Acaba de ser nomeado membro titular da comissão. Ficou escondidinho, não foi presencialmente. Semana passada postou a foto, né? Imitando o Bolsonaro, mão no bolso, todo lá, bad boy. Ontem, um covarde, se escondeu atrás do computador, afinou a voz, gaguejou. Não, eu voto não. O DEM vai votar não. Covarde. E o pessoal na internet mostra aqui o seguinte, ó. A Carla Zambelli falou, ó. Depois que ela compartilhou a postagem do MBL de 2015 mostrando, ó. Dilma veta voto impresso. Medo do quê? Eles apagaram. Todos os rastros. Pra não saber que eles apoiavam voto auditável. Mas os vídeos estão aí, ó. Olha o Kim Kataguiri falando das urnas. Na urna eletrônica. Eu acho que é bem fraudável. Eu não acho, né? É fato que é bem fraudável, né? Que existe margem para manipulação. Agora, como pauta do MBL, né, defendeu o voto impresso, que acho que junta o melhor dos dois mundos, não é nem só seu papel, nem só sua urna eletrônica, mas os dois, né, você ter esse voto impresso que você verifica e depois deposita na urna para que isso seja auditável, então você tem um resultado rápido da urna eletrônica, ao mesmo tempo a segurança do voto impresso, que você pode auditar depois. Na urna eletrônica. Ainda tem o Arthur. Então assiste ele inteiro para você entender o contexto. Vou deixar bem claro aqui, ó. Este projeto atual, que inclusive é do Jair Bolsonaro, do voto impresso, sou totalmente a favor, porque você não vai levar o teu comprovante para casa, deu para entender? Um abraço, vamos questionar tudo. Vamos questionar tudo. Melhor imagem de todas, né? Bozo, segura esse panelaço. E olha só isso daqui, dá pra comentar rápido isso aqui. Randolfo Rodrigues pede que a Polícia Federal investigue Bolsonaro por vazar inquérito sigiloso. Bolsonaro trouxe informações e agora o Randolfo Rodrigues tá com raivinha. Mas sabe o que é interessante? Não vai dar pra comentar a notícia, a gente comenta quando tiver tempo. A Polícia Federal tá investigando, na verdade, são senadores. Porque eles vazaram os dados sigilosos que a CPI conseguiu. Eles são os vazadores. Aí o Randolph, que participa da CPI que vaza tudo, quer vir falar de vazamento? Um vazamento que escancara a fragilidade da segurança do maior tribunal eleitoral brasileiro. Pelo amor de Deus, Randolfo Rodrigues, toma tino em tua vida, irmão. E por hoje é isso, meus amigos. Ficamos por aqui. Não desanimem, a questão do voto auditável não acabou. Pelo contrário, está muito longe de acabar. A gente vai falar muito ainda desse assunto. Teve mais informações de algumas coisas. Amanhã comentamos mais. E se inscreve nas minhas redes, torne membro do canal e a gente se vê amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos e valeu.